Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a novela A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de João Guimarães Rosa. Pessoal, eu escrevi um artigo há um tempo atrás chamado Corpo, Trauma e Metanoia. Vou colocar o link aqui na descrição. O artigo saiu nesse livro, graças a um convite da professora Camila Farias, a quem eu queria agradecer aqui publicamente pela parceria de sempre, professora da Federal de Pelotas, também uma leitora bem atenta da obra do Laplanche. Camila me convidou, eu participei, o livro é esse, Sofrer, Adoecer e Morrer, Reflexões sobre o Corpo na Contemporaneidade. É um livro com artigos super interessantes, vou deixar o link também na descrição do vídeo. A ideia desse meu artigo sobre esse personagem do Guimarães Rosa, Augusto Matraga, é pensar na seguinte tese: existe metanoia após um acidente grave com o corpo? Metanoia, como vocês sabem, é um termo oriundo mais ou menos da teologia, que diz da transformação das pessoas a partir de um certo evento de conversão. A metanoia mais importante da história do cristianismo é a de Saulo, que se transforma em Paulo. Saulo, que era um soldado que perseguia cristãos, etc., se torna talvez o maior dos cristãos, o evangelista por excelência, o grande inimigo de Nietzsche, que vai lá tentar evangelizar todo mundo. Ele se transforma no encontro com o Espírito Santo, ele cai do cavalo, literalmente, e a partir disso ele se transforma completamente. Essa metanoia, então, transformação, conversão radical, uma modificação subjetiva muito radical, ela existe na clínica psicanalítica? Ela existe a partir de determinados acidentes? Não sei se vocês conhecem esses tipos de caso de pessoas que sofrem acidentes graves, que transformam o corpo, e essas pessoas se transformam. Eram sádicas, deixam de ser sádicas, eram violentas, deixam de ser violentas, eram desapegadas da família, se tornam muito apegadas, ou o contrário, eram muito apegadas, se tornam absolutamente avessas, antissociais, etc., sem lesão cerebral. Estou falando de uma transformação subjetiva mesmo, a partir da experiência, principalmente de um corpo que vai ser dilacerado, muito machucado, muito próximo, vai encontrar experiências muito próximas da morte. Então, a tese do meu texto é dizer que sim, eu acredito que existem casos de metanoia, que é um conceito, obviamente, não psicanalítico, mas que estou tentando pensar em trazer para a psicanálise. Queria ver, inclusive, o que vocês acham, se a gente pode pensar nesses tipos de transformação do eu, como pensar na metapsicologia disso que poderia ser descrito como metanoia, uma transformação do eu a partir de uma experiência traumática, dolorosa. Que tipo de reconfiguração narcísica seria essa? Estou entendendo com o Winnicott, esse texto aqui eu vou dialogar muito Winnicott e Laplanche, fazer esses autores conversarem. Estou entendendo com o Winnicott que o falso self ele aparece depois de situações muito traumáticas. O sujeito, a criança principalmente, vive uma situação traumática, constrói para si um falso self, e esse falso self protege o verdadeiro self, protege a integridade do eu verdadeiro, o gesto espontâneo que nunca pode ser endereçado porque sempre foi violentado. Então eu construo um falso self e esse falso self me protege. Quando eu sofro um trauma violento, eu posso ter a chance de recomeçar a partir de um outro ambiente. Se o ambiente que eu agora estou, depois desse trauma violento, me acolher, fizer o holding, me dar as condições ambientais que eu precisava para me acessar melhor o meu gesto espontâneo, acessar melhor aquilo que eu efetivamente sou. Então estou partindo do pressuposto dessa ideia de que o falso self foi construído, pode ser desconstruído e algo, a partir de uma outra situação ambiental, pode ser refeito mais próximo do verdadeiro self. Então essa é a tese de fundo aqui. O caso do Matraga é um caso de um sujeito, coronel, de Minas Gerais, muito violento, muito sádico, e começa a primeira cena, ele num tipo de leilão, fazendo chacota
de pessoas que estavam ali, pessoas mais pobres, mais simples, né? Ele chamando uma mulher de Siriema, né? Falando que ela era muito magra, etc. Uma cena sádica, banal, mas que mostra toda essa violência cotidiana do Matraga. A gente sabe muito pouco da história do Matraga. O que a gente sabe dele é narrado aqui como sendo filho de um pai pancrácio, ou seja, um pai tolo, um pai que não se coloca, né, que não é firme o suficiente, e a dona Dionora, que é a mulher dele, que vai fugir, diz para o leitor, né, a mãe de Nhô Augusto morreu com ele ainda pequeno. Então esse Augusto Matraga, ele perde a mãe muito pequenininho. Esse sogro, né, dela, ele era muito leso, né, não dava nem para chefe de família. Pai era como que Nhô Augusto não tivesse. Então o tio era um criminoso, vivia escondido, ou seja, não tinha muito família. Quem criou o Augusto Matraga foi a avó, que queria o menino para padre. Então rezar, rezar, rezar o tempo todo. Era essa história que a gente tem. Muito poucos elementos, mas já dá uma configuração aí. O Matraga tá ali meio que sem pai, perdeu a mãe muito cedo, né? A gente não sabe a idade, e tá ali a avó cuidando dele, meio que impondo essa rezação, né? Santimone e ladainha. Alguma coisa que dá a impressão assim de uma precariedade também nesse holding inicial do Matraga. A gente sabe que essa descrição de crianças que vivem esse tipo de situação é um prato cheio para a construção da tendência antissocial, né? A criança fica muito violenta, agressiva, tentando recuperar a mãe que ele perdeu, e acha que tem direito, e vai tentar, por assim dizer, protestar. A tendência antissocial é um protesto nessa teoria winnicottiana. E não teve ninguém ali que contivesse a tendência antissocial, que desse para ele um tipo de reparação dessas perdas que ele sofreu. Então, provavelmente, a origem desse sadismo do Matraga tem a ver com essa história dele. Até que ele começa a perder dinheiro, a dona Dionora foge, vai para a casa de um outro coronel, esse Matraga vai até a fazenda desse outro coronel e, quando chega lá, apanha de forma violentíssima. É escorraçado, é espancado de forma muito violenta e fica absolutamente todo dilacerado, o corpo muito dilacerado. Quando os capangas desse coronel pegam o ferro para marcar o boi, ferro em brasa, e vai marcar a bunda do Matraga, o Matraga dá um salto ali perto de um abismo onde ele ia ser jogado efetivamente. Ele dá um salto e cai nesse abismo. E lá embaixo, eles pensavam que ele tinha morrido, era um abismo grande, ele é cuidado pela mãe preta e pelo pai preto, né? É assim que eles são designados, esses personagens que aparecem nesse momento. Então, essas duas pessoas que não conhecem Matraga cuidam dele, né? Cuidam de forma muito lenta, parece ser um processo de meses. Cicatrizar os ossos, cicatrizar toda a pele, reconstituir o corpo. Parece que é a constituição de um corpo novo mesmo, um corpo que estava todo quebrado, todo despedaçado. A gente está falando aqui daquilo que o Winnicott vai chamar agonias impensáveis. Cair no abismo para sempre, ficar todo despedaçado. Agonias impensáveis que o Matraga vive efetivamente. Teve que viver para reencontrar alguma coisa. E a partir desse cuidado, se reabre a situação originária de Matraga, que eu já entro com Laplanche. Estou entendendo que essa situação de absoluta dor, absoluto despedaçamento do corpo real, acaba aparecendo uma possibilidade de reabrir a situação originária. Ou seja, algo da tradução do inconsciente, do sexual, se torna possível novamente a partir de uma situação traumática. Diz aqui o autor, sem raiva, sem sofrimento mesmo, só com uma falta de ar enorme, sufocando. Respirava aos arrancos e teve até medo, porque não podia ter tento nessa desordem toda. E era como se o corpo não fosse mais seu. Até que pôde chorar, e chorou muito, um choro solto, sem vergonha nenhuma, de menino ao abandono. E sem saber e sem poder, chamou alto
soluçando: mãe, mãe. Então, assim, é um retorno, uma regressão, um tipo de regressão absoluta para a situação originária, um certo tipo de perda do corpo, perda dos referenciais, mas está lá essa criança que volta a se constituir, literalmente, né? Os ossos tomavam tempo para se ajuntar. Ele vai se integrando de novo, ele vai sendo reconstituído novamente. E ele não chega a conversar com a mãe preta, o pai preto, não chega a falar muito. Eu acho que isso é um dos problemas que vai levá-lo a não elaborar completamente essa violência, a gente vai ver, mas parece ter tido uma experiência de conversão, inclusive religiosa. Tem um encontro aí com essa avó, talvez, né, que cuidou dele. Ele chama um padre, confessa, e esse padre faz um tipo de lema, né, um tipo de mantra que ele fica repetindo o tempo todo. Inclusive na versão fílmica que fazem, né, dessa novela do Rosa, um filme que vale muito a pena ver. Na versão fílmica esse mantra aparece lá pelo ator que representa o Augusto Matraga de forma bem interessante. Jesus, manso e humilde do coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Então um mantra de idealização, um mantra que convoca uma identificação, né, com Jesus, assim, de se tornar manso. A partir desse momento ele monta no burrinho e vai, deixa o burrinho levá-lo para onde ele quiser, vai sem destino, vai solto, para em uma comunidade ali, e nessa comunidade ele começa a ajudar as pessoas. Então se torna de um coronel sádico, se torna alguém manso, humilde, submisso, que ajuda os outros a capinar um lote, a fazer um móvel, enfim, várias tarefinhas que ele começa a fazer para ajudar as pessoas. Portanto, tem uma certa reconsideração aqui da sua passividade. A tese do Laplanche, vocês sabem, é que todos nós saímos do campo da passividade originária e damos à passividade originária um certo tipo de tratamento. Ou a gente continua muito passivo, né, nesse masoquismo originário, ou a gente faz frente à passividade, invertendo a passividade, nos tornando hiperativos, né, sádicos, como foi a primeira solução do Matraga. Então o Matraga parece ter encontrado um certo tipo de solução para a passividade. Esse masoquismo cotidiano, cristão, de ajudar o outro, de estar nessa função de ajudar o próximo. Queria lembrar aqui dessa passagem que eu cito do Laplanche. Fazer face à passividade essencial da situação infantil é a tarefa maior da simbolização. O que a simbolização, concebida como tradução impossível, deixa cair é a fantasia inconsciente. Apenas ela é a fonte da pulsão humana. Então, a fantasia inconsciente, que é esse resto da tradução, é fonte da pulsão. E essa tradução é a tradução da passividade. Então essa tese do Laplanche, eu acho que é super importante entender essa tese como sendo parte daquilo que qualquer transformação, inclusive essa que eu estou propondo, a metanoia, vai ter que dar conta. Se houve constituição do eu, só houve constituição do eu porque houve uma fantasia que traduziu o desejo inconsciente em partes que se organizaram. Essas partes que se organizaram são o eu. Se houver novas traduções, que inclusive transformem o eu, como eu estou propondo, a metanoia, essas novas traduções também vão deixar restos, que são as fantasias. Então, fantasia é um tipo de circuito pulsional que organiza a pulsão de tal maneira que ela se articule com o eu para se realizar. Então, esse é o processo descrito pelo Laplanche. A metanoia é, portanto, como eu disse, um processo de conversão, um processo de transformação. É isso que acontece com o Matraga. Ele diz: espantava as ideias tristes e com o passar do tempo, tudo isso lhe foi dando uma espécie nova e muito serena de alegria. Esteve resignado e fazia compridos progressos na senda da conversão. Então, era uma transformação que ele estava acontecendo. Num determinado momento, Matraga encontra
um bando de jagunços liderado por Joãozinho Bem-Bem. Esse nome engraçado, né? Joãozinho Bem-Bem, mas que denomina um sujeito que era absolutamente do mal, assim, no sentido da jagunçagem, né? Da lógica da jagunçagem, que era a lógica da vingança, da violência, da pilhagem, né? Enfim, essa posição que os jagunços ocupavam no sertão de Minas, né? Nessa lógica ainda muito de uma lei do mais forte, né? Joãozinho Bem-Bem para ali na cidade, o Matraga, muito solícito, ajuda esse bando, porque vocês sabem que existia também uma relação de troca, de ajuda, né? Os jagunços ajudavam o coronel e os seus súditos ali, né? Meio que vassalos, ajudavam esses jagunços. Existia uma relação de proteção também que a jagunçagem produzia. Pois bem, nesse momento, Matraga ajuda, enfim, faz ali a sala, né, onde Joãozinho Bem-Bem se instala com o seu bando. Ele chega inclusive a atirar, Joãozinho Bem-Bem pede para ele dar um tiro e ele, né, lembra como atira. O Joãozinho Bem-Bem reconhece que o Matraga pode ser um bom atirador, convida ele para vir para o bando, e o Matraga, não quero, porque eu vou para o céu nem que seja a porrete. Era isso que o Matraga dizia, ainda articulando um pouco da violência, né, que não cedeu completamente, mas ele quer ir para o céu. Passa essa cena, o Matraga tem um sonho que eu acho que é super importante a gente destacar. Ele diz o seguinte no sonho: à noite tomou um trago sem ser por regra, o que foi bem bom, porque ele já tinha parado de beber, ele não queria mais transar, não queria beber, e aí ele toma esse trago, porque ele já viajou do acordado para o sono, montado num sonho bonito, no qual havia um Deus valentão, o mais solerte de todos os valentões, assim parecido com seu Joãozinho Bem-Bem, e que o mandava ir brigar, só para lhe experimentar a força, pois que ficava lá em cima, sem descuido, garantindo tudo, e assim dormiram as coisas. Um sonho super bonitinho, né, assim, de Deus lá, e mandando o Matraga brigar só para experimentar a força. Parece que o Matraga ele está se apropriando dessa força, mas sem precisar efetivamente ser sádico. Saber que é forte, saber que pode usar, mas brincar com isso, fantasiar, sonhar a força ao invés de executá-la, de passar ao ato. Então, sonho, né, a possibilidade do sonho para o Matraga me parece mais uma das condições de metanoia. Ali onde ele fracassava, passando ao ato o tempo todo, na tendência antissocial, agora ele é bem sucedido no sentido de conter o seu sadismo dentro do sonho. Consegue experimentar prazer no sadismo, não recusa o sadismo, não recusa a violência, mas mantém o sadismo no sonho, articula isso com seus outros valores, né? Deus, o prazer, a alegria, mas dentro do sonho. Então a metanoia parece ter acontecido de fato. Ele recusa ir para o bando de Joãozinho Bem-Bem, mas não recusa a violência, sabe que a violência está lá, sabe que o seu prazer da violência ainda o habita. Só que um tempo depois, por esses caminhos aleatórios, acontece de Joãozinho Bem-Bem chegar numa cidade, Matraga está nesse mesmo lugarejo, e o que acontece? Joãozinho estava ali para se vingar a morte de um dos seus jagunços. E quando isso acontecia, a família daquele que havia matado tem que pagar, caso esse assassino não fosse encontrado. E era essa a lógica da vingança que Joãozinho Bem-Bem queria impor. Esse sujeito mais velho, um senhor mais velho, pai desse jagunço que havia matado o jagunço de Joãozinho Bem-Bem, pede, né, pelo amor de Deus, pede pelo sangue de Jesus Cristo e pelas lágrimas de Virgem Maria, para não matar nenhum dos seus filhos, para não estuprar nenhuma de suas filhas. Pede piedade, portanto, ao Joãozinho Bem-Bem, ele não tem culpa disso, os outros meninos também não, mas Joãozinho Bem-Bem é inflexível, diz: essa é a lei do sertão, né? Dente por dente, olho por olho, se o filho matou um dos meus, eu vou matar um dos seus também. O Matraga vê essa cena e diz: olha, de jeito nenhum, se você fizer isso, você tem que passar primeiro por cima do meu cadáver. E aí ele se prepara para a luta. Então, essa metanoia ela não é completa, mas ela promove um tipo de inversão do uso da violência. Não é completa no sentido de que o Matraga ele não sai do campo da violência. Ele consegue ainda se manter nesse campo da violência,
mas agora usa a violência para combater a violência. Existe um uso mais complexo da violência aqui. Também podemos dominar e agredir para proteger valores importantes. Se a violência de Matraga era sádica para proteger um verdadeiro self inacessível, agora ele pode usar seu sadismo da forma mais articulada aos valores, então, que lhe dão dignidade. E a partir dessa luta muito sangrenta, extremamente violenta, Joãozinho Bebem morre, as tripas dele, né, saem da barriga, vão para o chão, mas Matraga também morre. É uma briga terrível, uma luta terrível, na qual os dois morrem. Nessa briga final aparece um sorriso imenso nos lábios, lambuzados de sangue, e de seu rosto subia um sagaz contentamento, uma alegria sábia, um tipo de Gaia ciência. Me vem a expressão de Nietzsche aqui para pensar nesse sagaz contentamento que o Matraga sente quando ele mata, morrendo, o Joãozinho Bemem. Parece que ele descobre alguma coisa, parece que tem um insight ali que faltava, talvez um alívio de poder usar a violência para combater a violência, talvez um alívio dessa história que deve ter consumido tanta energia nele, da transformação, de como que é um tipo de ápice dessa transformação. Ele ser um herói, ser um mártir contra a violência, uma violência que ele foi endereçado e que ele endereçava tanto no início da história da vida dele. Então parece que alguma coisa se modificou. Queria terminar então agora convidando a gente a pensar nesse tipo de metanoia na clínica. Então, retomando a questão, existe metanoia na clínica? Como que a gente pode descrever a metanoia do ponto de vista metapsicológico? Transformação narcísica, reconfiguração dessas traduções narcísicas do eu? Quais são os limites das metanoias? Existe mesmo, né, um tipo de metanoia que possa reconfigurar completamente as redes narcísicas? As pessoas se transformam mesmo, elas se modificam de forma radical? Existe uma neogênese do eu ou até mesmo do próprio inconsciente? As forças que compõem o inconsciente, elas podem ser recompostas? Todas essas são questões metapsicológicas super importantes que textos como esse do Guimarães Rosa fazem a gente pensar. Queria recomendar muito a leitura do Guimarães Rosa, um autor que eu adoro, né, amo muito. Esse conto em particular está no livro dele chamado Sagarana, um livro lindíssimo. Então recomendo a leitura, né, para a gente conversar e discutindo aqui, não só esse conto, como outros contos do Rosa, o grande romance dele, O Grande Sertão, para a gente, enfim, conversar sobre esse autor também, a partir da psicanálise. Era essa a minha questão para vocês. Fica aqui o espaço para vocês conversarem, comentarem, criticarem e digam aí o que vocês acharam. Se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal, curtam aí o videozinho, comentem, compartilhem com os colegas. É um projeto de extensão da UFMG, eu faço questão de lembrar, uma universidade pública, gratuita, né, que tem também por função levar as nossas pesquisas feitas aqui dentro para a comunidade externa de forma também pública, também gratuita. Então, por favor, espalhem a notícia. E muito obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima.